Primeira coisa, ó. Bem, olhando para cá, qual é o limite da base? A base, qual é o limite da base? Quando o x tende a zero, qual é? Qual é o limite da base? Quanto é? Quanto é? 1. E qual é o limite do numerador? Do numerador, não. Do expoente. Depende. Se o x tende a zero pela direita, dá mais infinito. Se o x tende a zero pela esquerda, dá menos infinito. Ou seja, eu tenho essa indeterminação aqui. 1 elevado a infinito. 1 elevado a infinito denota cada limite da forma limite de f de x elevado a g de x, onde a base tem limite 1 e o expoente tem limite infinito. E aí a indeterminação, quer dizer o quê? Eu não sei, olhando de início, quanto é o limite, pode ser qualquer coisa. Por isso é que se chama indeterminação, tá? É no contexto de limite. Como operação entre números, nem é operação entre números, porque infinito não é número. Ou seja, 1 elevado a infinito é uma indefinição. Ela é dita indeterminação no contexto de limite. É nessa situação que eu acabei de falar. É o limite de f de x elevado a g de x, quando a base f de x tem limite 1 e o expoente g de x tem limite mais infinito. E aí como é que eu saio daí para o L'Hopital? L'Hopital não é para potência, o L'Hopital é para quê? Razão. Mas aí você veja o seguinte. Quem é x mais e elevado a x elevado a 1 sobre x. Isso é, por definição, a exponencial do expoente vezes o logaritmo natural de quem? Da base. Não é? Sim. E agora vamos para o limite do expoente. Então eu vou transferir todo o trabalho para o limite do expoente. E depois eu volto para a potência. Limite com x tendendo a quem? A zero. Do expoente. Quanto é o expoente? É o logaritmo natural de quem? De x mais e elevado a x, dividido por quem? Por x. Então, sobre x dividido por x. E quando eu olho para cá, x tender a zero é x tender a zero por valores positivos, porque quando x tende a zero e x tender a zero é x tender a zero por valores positivos, porque eu estou no domínio do logaritmo, tá? A base só faz sentido para... A base aqui ela tem que ser um número positivo na definição do expoente. Então aqui é x tendendo a zero por valores positivos. Qual é o limite do denominador aqui? Qual é? Zero. Qual é o limite do numerador? Quando x tende a zero? Zero também. O argumento tem limite quanto? 1. Logaritmo natural de 1 é zero. Então eu estou com uma indeterminação. Qual é a minha indeterminação nesse caso? Qual é? 0 sobre 0. Aí, aqui eu posso aplicar L'Hopital. Determinação 0 sobre 0. Então, isso aqui fica o quê? Fica o limite com x tendendo a 0 por valores positivos. De quê? Derivada. Tá? Aqui eu tenho a indeterminação 0 sobre 0. Portanto, eu posso aplicar L'Hopital. E isso é o quê? O limite. Derivada logarítmica de x mais e elevado a x. Dá quanto? Dá 1 mais a vezes e elevado a x. Derivada, né? Dividido pela função. X mais e elevado a x. Sobre 1. E esse limite aqui morreu. Tá? Morreu.
tem nada de especial nele. Fácil de calcular. Então, isso é o limite de quem, hein? Vamos lá. Isso é igual ao limite com x tendendo a zero por valores positivos de 1 mais a vezes e elevado a x sobre quem? Sobre x mais e elevado a x. Bem, o limite, propriedade operatória do limite. Limite do denominador, quanto é? 1. E limite do numerador? 1 mais a. Então esse limite dá 1 mais a. Daí, mas não é esse limite que eu quero. Porque eu calculei o limite de quem? Do expoente aqui. Daí, feito isso, tá? Feito isso, o limite com x tendendo a zero, de quem? De x mais elevado a x, elevado a quê? A 1 sobre x, isso é igual a quê? Ao limite com x tendendo a zero da exponencial, né? De logaritmo natural, de quem? De x mais elevado a x sobre x, certo? Sobre x, tá bom? Mas o limite da exponencial é a exponencial do limite, tá? E quem é o limite dessa expressão aqui? Quem é? 1 mais a. Então isso aqui dá elevado a 1 mais a. O limite entra aqui dentro, ó. Isso aqui fica só. Isso aqui fica o quê? Fica elevado, porque a exponencial é uma função contínua. Fica elevado ao limite com x tendendo a zero do logaritmo natural de x mais e elevado a x dividido por x. Então isso aqui fica e elevado a 1 mais a. Pronto. Então tá aqui, eu calculei porque eu quero esse limite aqui. Entendido? L'Hopital não é para produto, L'Hopital não é para potência, L'Hopital é para o quociente. Então, se você quer aplicar L'Hopital, você talvez precise fazer transformações na sua expressão. Professor, infinito sobre zero, né? Infinito sobre zero? Isso não é indeterminação não, meu filho. Infinito sobre zero não é indeterminação. Infinito sobre zero, primeiro, aparece no contexto de limite. Qual? Eu estou aplicando o limite de f de x sobre g de x, onde f de x tem limite o quê? Mais infinito. E g de x tem limite o quê? Zero. Se o numerador tem limite mais infinito e o denominador tem limite zero por valores positivos, o que acontece? Por valores positivos, o que acontece com o quociente? Fica maior, exatamente, gostei dessa expressão. Fica maior ainda, não é bem isso, mas eu entendi. E o limite dá mais infinito. Então não é indeterminação. Tá? Você resolve logo. Tá? Vamos ver um outro exemplo. Tá? Um outro exemplo. Ó. O que eu estou dizendo é o seguinte, ó. Limite com x tendendo a zero pela direita, tá? Do logaritmo natural de x sobre x. Quanto é esse limite? Numerador. Qual é o limite do numerador? Qual é o limite do denominador? Então, qual é o limite aqui? Mais infinito.
O numerador está crescendo, o denominador está indo para zero, o que acontece com a fração? Aliás, o numerador está explodindo, o denominador está indo para zero, o que acontece com a fração? Explode também. Tá? Então pronto. Não há indeterminação, eu já sei calcular, eu já sei de cara quem é o limite. Indeterminação é quando eu não sei o que é. Tá? Deixa eu ver um outro caso aqui. Ó. Dado A real. Dado A real. Encontre limite com x tendendo a zero por valores positivos de 3x2 mais 2x elevado a A dividido pelo logaritmo natural de x2 mais x. Aqui, ó. Estão entendendo? 3x2 mais 2x, com x tendendo a zero, tá? 3x2 mais 2x, com x tendendo a zero para o positivo, porque a base de ser positiva. Isso aqui. Bem, o que é que eu tenho aqui? Qual é o limite do numerador? Numerador não, desculpa, não tem numerador. Qual é o limite da base? Qual é o limite do expoente? Se o x tende a zero por valores positivos, tá? Se o x tende a zero positivo, o logaritmo natural de x2 mais... O x2 mais x tende a quê? A quanto? x2 mais x. x2 mais x tende a quê? Tende a zero por valores positivos. O seu logaritmo tende a quê? Menos infinito. Então, o expoente tende a quê? A zero. Então, eu estou com a nova indeterminação, que é zero elevado a zero. Isso, de fato, é uma indeterminação. Pode ser qualquer coisa. Determinação. Eu não estou pegando o zero elevado a zero, porque isso aqui é uma indefinição. Matematicamente, não há definição para isso. Não há definição na matemática para zero elevado a zero. Zero elevado a zero é, no máximo, chamado de indeterminação quando eu estou no contexto de limite. É uma coisa desse tipo. O que é zero elevado a zero? Isso aí é a indeterminação zero elevado a zero. A frase correta é: a indeterminação zero elevado a zero é cada limite da forma limite de f de x elevado a g de x, quando a base tem limite zero e o expoente tem limite zero. É nesse contexto que é chamado de que zero elevado a zero é chamado de indeterminação. É no contexto de limite só. E a indeterminação, porque pode dar qualquer coisa. Novamente, L'Hopital não é para potência, L'Hopital é para razão, para quociente. Então vamos lá. Vamos lá. Veja que, tá? 3x2 mais 2x elevado a A dividido pelo logaritmo natural de x2 mais x. Isso é, por definição, a exponencial do expoente. Quem é o expoente? A sobre o logaritmo natural de x2 mais x, vezes o quê? O logaritmo natural da base, que é quanto? 3x2 mais 2x. E é o expoente que eu vou atrás do limite. É para o expoente que eu vou calcular o limite. Porque quando eu olho para o expoente e
E ou E. Agora vamos para o limite do expoente. Limite quando? Quando o x tende a zero por valores positivos do expoente. Quem é o expoente? É A vezes o logaritmo natural de quê? De 3x2 mais 2x sobre logaritmo natural de quem? x2 mais x. E aqui eu tenho uma indeterminação. Aqui eu tenho indeterminação e, portanto, aplicarei L'Hopital. Qual é a indeterminação aqui? Qual é? Infinito sobre infinito. E aqui eu posso aplicar L'Hopital. E aplicando L'Hopital, isso fica o quê? Fica o limite com x tendendo a zero por valores positivos de A vezes a derivada logarítmica de 3x2 mais 2x, que dá quanto? 6x mais 2 sobre 3x2, 2x, dividido pela derivada logarítmica de x2 mais x, que é quanto? 2x mais 1 sobre quanto? x2 mais x. Então, isso aqui fica o limite com x tendendo a zero por valores positivos de A vezes o quê? 6x mais 2 sobre 2x mais 1 vezes o quê? Aí vai ficar x2 mais x sobre 3x2 mais 2x, que eu posso dividir tudo por x, né? Que fica quanto? 3, não, vai ficar, isso aqui vai lá para o denominador, né? Então vai ficar x mais 1 sobre o quê? Esse negócio vai para o denominador como 3x mais 2. E aqui eu tenho um limite. Quanto é que é isso aqui? É A. Quanto é o limite disso aqui quando o x tende a zero? 2. Quanto é o limite disso aqui quando o x tende a zero? 1/2. Então o limite dá A. Ou seja, o expoente tem limite A. Esse expoente aqui tem limite A. Assim, você fica com o quê? O limite com x tendendo a zero por valores positivos de quem, hein? De 3x2 mais 2x elevado a quê? A dividido pelo logaritmo natural de quem? X, que é uma indeterminação da forma 0 elevado a 0. Isso aqui é igual ao limite quando o x tende a zero por valores positivos da exponencial de quem? De A vezes o logaritmo natural de quem, hein? De 3x2 mais 2x sobre quem? Sobre o logaritmo natural de quê? 2 mais x. Mas isso aqui vai ser igual a quem? Limite da exponencial da função é a exponencial de quem? Do limite. Então, da exponencial de A. Acabou. E veja que o A pode ser qualquer valor real. E o A sendo qualquer valor real, é elevado a A pode ser qualquer número positivo. Então, de fato é indeterminação. Porque se eu mudo o A, eu mudo o limite. Se o A é 2, quanto é que dá a indeterminação? É elevado a 2. Se o A é 1, quanto é que dá o limite? Dá E. Se o A é 3, quanto é o limite? É a terceira. Pode dar qualquer coisa. Indeterminação pode dar qualquer coisa. Pronto, encerra, começa outro.